Saudações, caros internautas, está a iniciar mais uma edição do nosso programa Remate Semanal. Para esta edição de hoje, trazemos para si um programa super especial, onde iremos abordar assuntos relacionados ao clube do Ferroviário e não só, trazemos para si um convidado super especial, nada mais, nada menos que o presidente do clube, chefe, líder e por sua vez presidente. Então, não saia daí, subscreva-te ao canal para estar a par de toda a programação daqui da PAC TV e não só. Hoje iremos abordar assuntos relacionados ao clube do Ferroviário, onde iremos falar do seu resultado, do seu posicionamento a nível do futebol nesta edição de 2021 e não só objetivos para os próximas edições. Mas desde já, seja bem-vindo, sou Gabriel Cossa, ao nosso programa Remate Semanal. Esteja à vontade, aqui onde iremos abordar e falar em torno do clube ferroviário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por esta oportunidade de poder fazer algum comentário de âmbito desportivo neste canal, um canal local. E nós, como desportistas, penso que precisávamos era deste tipo de ferramentas para efetivamente falar, discutir, abordar determinados assuntos que têm a ver com o desporto. Neste caso, vamos falar de futebol, mas os clubes em Nacala não só vivem de futebol, e existem outras modalidades, que é o basquetebol. Caso não fosse a Covid, eu penso que a estas alturas nós também estaríamos a movimentar outras modalidades como voleibol, xadrez e boxe, por aí em diante. Então é sempre bom quando nós temos este tipo de canais em que temos esta oportunidade para difundir a informação e as pessoas terem o conhecimento e o domínio das coisas. Muito obrigado. Além de o habitual que é o futebol, e tem outras modalidades, tais quais esta acabou de mencionando, mas nós aqui vamos tocar o ponto mais forte, né, que é o futebol. E, Sr. Gabriel, fazendo um balanço geral, qual é o balanço que faz a nível do clube ferroviário de lá para cá? Obrigado. Eu penso que está a referir-se efetivamente à época desportiva 2021. Sim. Foi uma época muito complicada, com várias adversidades. Se lembra, a última época normal que nós tivemos foi em 2019. E depois da época 2019, a época 2020 iniciou como iniciou, com muitas incertezas, e depois começamos a ser flagelados com a pandemia da Covid-19. Houve muitas incertezas, trouxemos jogadores, iniciaram os trabalhos de treinamento para o arranque da prova, foi adiado por diversas vezes, chegou a época 2021, arrastou-se para a época 2021, não foi tão diferente como havia acontecido na época 2020, que não se realizou como tal, obviamente. Então, essas incertezas para aquilo que é a atividade esportiva nos ajudam muito na preparação das equipes, porque quando elas iniciam, existe um programa específico de trabalho que os treinadores concebem na perspectiva de a equipa, por exemplo, pode treinar, digamos, durante um mês com um determinado tipo de treinamento, de carga, por exemplo, para a seguir agregar outro tipo de treinamento. Então, com essas interrupções, incertezas, e isso acabava a multiplicar para zero o trabalho inicialmente desenvolvido. Então, um pouquinho disto é que foi caracterizando a época 2021. Mas a partir do momento em que nós iniciamos a prova, fomos competindo, talvez por via disso, a ausência também de espectadores em campo, a impossibilidade de poder realizar jogos em campo próprio, tínhamos que nos deslocar para realizar jogos fora.
Quer dizer, é um pouquinho tudo isso que acabou de forma agregada ter complicado aquilo que foi o nosso arranque. Pese embora as épocas anteriores nós também não realizávamos jogos em casa, mas realizávamos jogos aqui no campo do vizinho desportivo. Então, é um pouquinho tudo isso que foi pesando até, digamos, ao final da primeira volta, nós encontrávamos numa situação não muito bem confortável. Então, com estas palavras, nos transmite que uma das dificuldades que fez com que o Ferroviário não estivesse numa posição que sempre nos deixou com um sorriso onde, já nos lábios, foi através dessas controvérsias, esses pequenos problemas que acabou aqui salientando. Sem dúvidas, sem dúvidas. São questões extremamente com implicação direta naquilo que é o desempenho das equipes. Olha aqui, em algum momento teve que sacrificar o próprio treinador, sacrificou-se alguns jogadores, mas no final ninguém tem dúvida quanto à competência do Mister inteiro. Ninguém tem dúvida, provavelmente, quanto à competência de alguns jogadores. Posso dar o exemplo, por exemplo, de um dos guarda-redes, saiu daqui do Ferroviário de Nacala, mas atualmente é titular no Ferroviário de Nampula. Então, é um pouquinho disso, não é, que vai acontecendo e depois acabam aparecendo pessoas prejudicadas, cabeças para rolar e o futebol tem disso, infelizmente é ingrato. Desde 2015 que o Ferroviário subiu ao Moçambola, está sempre a representar a cidade de Nacala, no Moçambola, e de lá para cá sempre esteve a representar. O que é que nos falta para que o Ferroviário traga o título para a cidade portuária? Bom, para já o Ferroviário já trouxe um título para a cidade. Sim, é sabido, o Beni, estamos concretamente já no campeonato Moçambola. Sim. Sim, penso que é uma questão de tempo e todas essas adversidades, algumas das quais que não têm nada a ver com a pandemia, por exemplo, a impossibilidade de realizar treinos em campo relevado, em campo próprio. Nós, ao longo de todos esses anos, esta época, a meio da época, é que treinamos e realizamos jogos em casa, em campo próprio. Mas desde 2015 que estamos no Moçambola, nós treinamos em campo próprio nosso, que era um campo pelado, e íamos realizar os jogos oficiais em campo emprestado, em campo relevado. Certo. Então, são essas contrariedades que não ajudam. A outra questão é que neste momento, por isso eu dizia desde a altura, para a época 2022, a nossa responsabilidade é ainda muito mais acrescida, porque a partida temos as condições mínimas criadas, em que vamos ter a possibilidade de treinar em nosso campo, realizar jogos no nosso campo, com a reabertura dos outros campeonatos, inclusive os escalões de formação, teremos nossos miúdos a treinar em campo relevado e realizar jogos em campo relevado. E ainda que não se perceba isso, mas as camadas de formação são um fator muito importante para alimentar aquilo que é a espinha principal das equipes. Então, nós temos um projeto a médio e longo prazo em que pretendemos massificar, não é, as camadas de formação, tal que a médio e longo prazo vamos poder ter jogadores próprios daqui e não jogadores que a gente contrata em outros clubes, sim, que neste momento acabam pesando em cerca de 70% a 80% daquilo que é o plantel, são jogadores de fora, mas a nossa perspectiva é inverter a situação. Termos muito mais jogadores de casa, jogadores que já têm a cultura desde a base, têm o ADN do Ferroviário, acreditamos, sem menosprezar os que vêm de fora, mas jogadores partindo de casa, numa espécie de academia, ter treinadores
habilitados para a formação e não pegarem jogadores que outrora foram bons jogadores, improvisar para formar os miúdos. Nós pretendemos trazer treinadores formados para formar. Desde base? Desde base, até... exatamente. Okay. Essa é a nossa intenção. São essas palavras que demos aqui o nosso primeiro bloco. O nosso primeiro bloco. Vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não sai daí porque temos mais notícias, mais informações para si, caro internauta. Então, até já. Espera. Olha a corujá. A corujá africana. Chega lá com forte, meu irmão, com forte. Espera. Vamos apanhar aqui. Eu vou experimentar. Randa-se! Depois do nosso curto intervalo, voltamos já para o nosso segundo e último bloco da nossa entrevista. Então, estamos aqui com o presidente do clube para trazermos para si a sabedoria, o conhecimento do Ferroviário de Nacala. Então, voltando para o meu convidado, o Sr. Presidente, qual é o objetivo do clube no que refere a investir jogadores nacalenses e, consequentemente, exportar-lhe para nacionalmente ou internacionalmente? Bom, esse é um grande desafio. Nós temos assistido pelo mundo, os clubes investem e muito recentemente nós temos o exemplo vivo que a Associação Black Bulls foram campeões e justo vencedores do campeonato. Eles investiram um pouquinho mais. Aquela não é uma equipe que está -se a encontrar nesta época desportiva 2021. É uma equipe que já vem fazendo trabalho desde as camadas inferiores. Eles já estão a jogar juntos há cerca de 4 anos, mas partiram das camadas de formação e foram reforçando num e outro setor. Então, é um pouquinho disso que nós estamos a pensar, por isso eu dizia anteriormente, queremos apostar a médio e longo prazo nas nossas camadas de formação, termos treinadores à altura para formar, não treinadores curiosos, ainda que para tal justifique que a gente leve os atuais, mandar para formações, mas formação para treinadores de formação. E depois, aí nós vamos começar a colher frutos. Quando nós estivermos a sair frutos, vamos ver a equipa principal do Ferroviário de Nacala a ser alimentada pelo nosso viveiro, vamos ver os outros clubes periféricos a nível de Nacala, a nível dos outros distritos, como Napo, como a Ilha, Angoche, mesmo a cidade de Nampula, com jogadores fruto da escola de formação de Ferroviário de Nacala. Aí é que nós poderemos começar a sentir-nos felizes com os nossos ativos. E quando isso acontece, naturalmente, quem sairá a ganhar serão os próprios jogadores e será a ganhar o próprio Ferroviário de Nacala. Porque nós vamos transacionando, à medida que os jogadores estiverem a sair, o Ferroviário de Nacala vai ganhar algum e ganhando algum valor, isso vai nos possibilitar a fazer outro tipo de investimentos em benefício do próprio clube. Sim, Sr. Presidente, em outra questão aqui, sabemos que o Ferroviário é um clube patrocinado pelo CFN, no que tange às outras receitas para o clube. Nos referimos dos bilhetes, entre outros. Como vê o desempenho da mesma durante este ano? Bom, se me permite, eu vou fazer uma pequena correção. O Ferroviário de Nacala e a semelhança dos outros ferroviários não são patrocinados pelo CFM. O CFM é patrono, o CFM é dono desses clubes. Se procurar perceber um pouco a história dos ferroviários, a gênese dos ferroviários, os ferroviários nasceram dentro do CFM. Sim, então,
não foi, o CFM não encontrou a existirem os ferroviários para patrocinar. Criou estes clubes. Esses clubes. Exatamente, por isso é patrono dos ferroviários. Entanto que nós não temos como, neste momento, nos dissociar dos caminhos ferro. Foi o Caminhos Ferro quem criou. O que se exige de nós, pode-se exigir de nós neste momento, é procurarmos transfigurarmos, procurar outro tipo de parcerias. E estão abertos, os clubes ferroviários estão abertos a todo tipo de parceria, desde que seja para ajudar o próprio clube a crescer. E nesse aspecto não temos nenhum problema em relação ao próprio nosso patrono, independentemente da Covid-19, que assola todas as empresas, mas sempre esteve firme, de pedra em cal, a apoiar os clubes ferroviários de uma maneira geral e de Nacala em particular. E a questão subsequente é, tendo em vista que o Ferroviário tem jogadores estrangeiros, estes jogadores estrangeiros, por sua vez, pelo seu desempenho ao clube, são chamados para representar as suas respectivas seleções. O que tem a dizer em prol deste assunto? Visto que a maioria dos jogadores do Ferroviário estrangeiros, né, representam as seleções dos seus respectivos países, e os nossos cá é um e o outro. Bom, é uma questão muito complicada. Eu penso que o problema da seleção nacional não pode ser visto de forma isolada. Certo. Sim, não se pode olhar de forma isolada. O problema que existe na seleção é o problema que existe nos clubes. De um tempo para cá, nós sentimos que os clubes precisam de trabalhar um pouquinho mais esse aspecto da formação. Quando os clubes estiverem a trabalhar com a formação, trabalhar em jeito de academias, outra parte da responsabilidade, inclusive, é dos próprios órgãos que geram o futebol nacional. Estamos a falar da Federação. Eu faço essa menção porque particularmente, o Clube Ferroviário Nacala movimenta todos os escalões de formação, iniciados, juvenis, júniores, até os séniores. Mas se sabe, em Nacala ou na província de Nampula não existe um campeonato para essas camadas de formação. Então, significa que, ainda que a gente faça um esforço, mas depois não há um acompanhamento em termos de quem de direito. Significa que nós estamos a formar e depois os miúdos são sujeitos a realizar jogos com equipes de veteranos, equipes que, em termos organizacionais, não têm nenhuma estrutura. E é um pouco complicado. Então, era suposto que o trabalho que os clubes vêm fazendo, nós temos essas camadas de formação, mesmo o desportivo tem camadas de formação, o Ferroviário de Nampula tem camadas de formação, o Benfica em Nampula tinha camadas de formação, não sei agora. O Sporting tem camadas de formação, mas não existe nenhuma prova. Significa que há um esforço que os clubes vêm fazendo, mas não tem tido um acompanhamento por parte dos órgãos que dirigem o futebol. E isso acaba nos sujeitando a um investimento em balde roto, que estamos a fazer um esforço, mas depois esses miúdos vão ascendendo, juvenis, iniciados, juvenis, júniores, mas se não encontram, por exemplo, um enquadramento no sénior, depois perdem-se. Então, gostaríamos nós que houvesse esse acompanhamento, aí a coisa iria mudar de figura. Iríamos ter os clubes a fornecer muitos jogadores para a seleção, a semelhança do que diz que os jogadores estrangeiros facilmente são solicitados para as suas seleções. São solicitados porque esses jogadores não saem do nada para, digamos, para as equipes séniores. São jogadores que passam em academia nos seus países. Tem academias, tem escolas de formação. E porque os seus países produzem muitos jogadores para as suas seleções, esses jogadores não encontram espaço
a nível interno dos seus países, mesmo ao nível das suas seleções, e acabam aparecendo nos mercados digamos, menos complicados que nem o nosso. E volta e meia são solicitados para as seleções. Mas, no passado, se lembrarem, nós tínhamos jogadores que saíram do produto de Ferroviário Nacal, já alimentaram a seleção. Estamos a falar do Zinho, o Marufo já esteve na seleção, o Guarda-Redes Vitor esteve aqui, já esteve na seleção. Portanto, é um pouquinho disso. Há tantos jogadores, podíamos mencionar, que saíram daqui do Ferroviário Nacal chamados à seleção. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, há necessidade sim que o trabalho que os clubes, de forma individualizada, vêm desenvolvendo, deve ter um acompanhamento por parte dos órgãos que geram o desporto nacional, são as federações. Eu vou deixar aqui uma batatinha para o presidente. Eu diria assim, se por acaso o presidente Gabriel Cossa fosse eleito o presidente que gera o futebol provincial, qual seria a primeira coisa que iria mudar? Honestamente falando, ainda não me ocorreu eu gerir o futebol provincial aqui. Tanto que neste momento é difícil, mas eu acho que não é oportuno eu pronunciar-me em relação... Não, mas como adepto, como simpatizante, como presidente, como apreciador do futebol nacional, e não levo o lado eu serei, ou eu quero ser, mas vamos ver como apreciador, adepto, simpatizante, o presidente de um clube, né? Uma coisa que poderia mudar, uma coisa que diria que se implementássemos esta peça neste quadradinho, as coisas poderiam fluir. Bom, nessas circunstâncias, eu penso que não iria mudar tanto daquilo que eu venho dizendo em relação àquilo que é o ferroviário. Os clubes, de uma maneira geral, em Moçambique, não dispõem de meios. A atividade desportiva é desenvolvida não na perspectiva de gerar rendimento. A atividade desportiva é desenvolvida na perspectiva de entretenimento. Mas hoje o desporto gera muito dinheiro, mas para gerar dinheiro tem que se fazer um trabalho muito sério de base. Árduo. Então, uma das coisas que deveria se fazer não é fácil, mas era imperioso que se criassem parcerias com grandes empresas em Moçambique e em Nampula, a província de Nampula em particular. Há grandes megaprojetos. Esses megaprojetos, dentro daquilo que são os acordos que têm sido celebrados, era suposto que tivessem uma obrigatoriedade de investirem em infraestruturas desportivas e massificar-se as academias para efetivamente desenvolver essas camadas de formação e termos jogadores em termos quantitativos e qualitativos. Penso que, para mim, esse é que seria o grande desafio. Criar parcerias com esses megaprojetos no sentido de, não é para dar dinheiro, não é isso que se pretende, mas o que se pretende é criar infraestrutura desportiva. Tem que ser uma obrigatoriedade. Essas empresas têm assumido uma responsabilidade social, mas a outra responsabilidade social, no meu entender, não deveria ser descurada, porque este país já teve grandes jogadores, talentos que levaram a bandeira de Moçambique. E é possível, porque nós vemos nos bairros já muitos miúdos que correm, mas não têm condições para trabalhar, não têm campos para trabalhar. Não pode o miúdo sair dos iniciados a jogar em campo pelado, numa bola de meia ou por aí. Não, aqueles miúdos devem ser recolhidos e irem correr num campo relevado próprio para a formação. É isso que deve acontecer. E projetos e planos para a próxima edição? E que ferroviário podemos esperar para a próxima edição do Moçambola?
Bom, nós já estamos a trabalhar no sentido de trazermos, produzirmos uma equipe igual ou acima da que nós assistimos nesta segunda volta, uma equipa aguerrida, uma equipa com uma juventude que gostava de tratar a bola, um conjunto de uma juventude que lutava, ia para cada jogo com uma disposição clara, vencer o jogo. Podia ser jogos feitos fora, nós todos tivemos a oportunidade de assistir. Era um Ferroviário incaracterístico, não se conformava, mesmo que entrasse a perder, lutava até o último minuto. Então, nós esperamos ter na próxima época um Ferroviário desta natureza, igual ou superior a que nós tivemos este ano. Esperemos que a gente consiga, que tenha jogadores, consiga trazer jogadores, rapaziada acima de tudo, juventude, com vontade de correr e ganhar jogos. São essas palavras que o nosso convidado deixou aqui ficar, convidado este, que deixou uma avaliação em prol do desporto nacional e não só daqui no distrito ou na cidade de Nacala-Poro. Só deixamos aqui últimos agradecimentos e considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que este canal de televisão nos concede para a gente pronunciar-se sobre aquilo que foi a época desportiva 2021, do Ferroviário em particular e do desporto de uma maneira geral. Então, esperamos nós que mais intervenientes desportivos apareçam nesse canal, mais informações desportivas a gente apareça a discutir para que a província, o distrito e demais pessoas percebam o que é que efetivamente acontece em Nacala, o que é que acontece em termos desportivos. E no final, voltar a exortar mais uma vez, ainda que os números da Covid-19 estejam a refriar, estejam a encorajar, mas apelo, vou deixar este canal para que todos nós continuemos a reforçar essas medidas, porque se os números estão assim hoje é porque há um trabalho, há um esforço por parte do governo com as vacinas e tudo mais, mas as vacinas por si sós não eliminam a Covid-19. É necessário que a responsabilidade de cada um ainda continue, se mantenha, a gente se proteja. Quem sabe, podemos chegar à época 2022 numa situação de Covid zero ou com percentagem muitíssimo abaixo e o governo decidir que não, para a época 2022, o jogo de Moçambola terão acesso livre, total para os adeptos. É isso que o futebol e o desporto de uma maneira geral está à espera e quem sairá a ganhar é o público e os clubes de uma maneira geral e o Ferroviário em particular. Obrigado. Com essas palavras, demos nosso ponto final ao programa de hoje. Para a semana há mais remate semanal. Fique bem, a Covid-19 é uma realidade, então previna-se, usa máscara, lava as mãos com água e sabão ou gel, porque a Covid-19 é uma realidade. Fiquem bem, fiquem com a restante programação. Até a próxima.